É a primeira pesquisa Quest nesse segundo turno das eleições e Cícero está com certa vantagem em relação a Marcelo Queiroga. Que elementos estão sendo decisivos, na sua opinião, para a configuração desse cenário, né, que a pesquisa trouxe hoje? É, a, a, a vantagem de Lucena já foi maior em relação a Queiroga, né? Esse segundo turno se confirmou, né, numa disputa entre dois candidatos da direita, que está acontecendo inclusive em outras cidades do Brasil, revela um padrão muito interessante. Por quê? Em João Pessoa, a gente está vendo a disputa entre a política pragmática e a política ideológica. Hoje, a vantagem do Lucena está exatamente no fato dele, que é prefeito da cidade, bem avaliado, tem 57% de avaliação positiva, está conseguindo atrair para o seu lado eleitores que, mesmo não concordando ideologicamente com ele, como é o caso dos eleitores que votaram no Cartacho ou no Rui no primeiro turno, mas que preferem, segundo a pesquisa, votar no Lucena num percentual maior do que no caso do Queiroga. Isso acontece porque o prefeito está conseguindo atrair os eleitores, principalmente do Cartacho, que, embora não concordem com ele ideologicamente, estão fazendo uma opção pragmática. Neste caso, o pragmatismo está vencendo a ideologia. Vamos ver como é que essa disputa se arrasta até a semana que vem. Eu ia puxar, inclusive, essa questão da transferência de voto, porque havia uma expectativa muito grande depois de vários anúncios, né? Rui Carneiro anunciou, formalizou o apoio a Marcelo Queiroga e Luciano Cartacho se manteve neutro, disse que não ia votar em nenhum dos dois. No entanto, a gente percebeu que o eleitorado de Luciano Cartacho, em maioria, foi para Cícero e o de Rui se dividiu, né? Eu queria que você fizesse uma análise também desse resultado, se está dentro do previsto, do esperado. Esse resultado é muito interessante por dois elementos. O primeiro é o seguinte: em política, mesmo um não movimento significa muita coisa. Eu estou falando de quem? Eu estou falando basicamente do Cartacho, que é um candidato que, ao não se posicionar, abriu a possibilidade de não ir contra o seu eleitorado. Como você disse muito bem, a maior parte do eleitor que votou no Cartacho no primeiro turno está indo para o prefeito Lucena. É o contrário do que acontece com o Rui, que, embora tenha feito uma declaração positiva para o Queiroga, o eleitor dele, portanto, um eleitor independente, não está necessariamente dando ouvidos para ele nesse momento, e o que a pesquisa mostra é uma divisão. Ou seja, a pesquisa mostra e reforça como o eleitor de João Pessoa está interessado, mobilizado, engajado e tomando suas próprias decisões, independentemente dos apoios e das lideranças políticas. Essa é uma mudança no padrão político, não só em João Pessoa, a gente observa isso em outras cidades brasileiras, mas também no Brasil. O eleitor quer escolher o seu candidato a partir da sua identidade, daquilo que ele acredita e também da capacidade desse candidato de entregar aquilo que o eleitor deseja. Marcelo Queiroga tem focado muito na questão da polarização, né, se apresentando como candidato de Bolsonaro. E, em contrapartida, Cícero não quer esse rótulo, né, desde o primeiro turno, e menos ainda agora, porque há sempre uma leitura de que a maioria do eleitorado de João Pessoa é conservador. Essa pesquisa, inclusive, parece que nem mostra mais tanto isso, né? Ficou bem equilibrada essa questão do conservadorismo. Mas, pelos recortes de alguns percentuais, a gente percebe que a polarização, o anti-bolsonarismo também é muito forte e está sendo decisivo, inclusive nessa escolha por Cícero Lucena. Você acredita que isso vai ser fundamental nessa reta final, essa escolha do eleitor considerando quem é não Bolsonaro ou menos Bolsonaro, já que Cícero também não é do espectro da esquerda? Vai sim, né? A gente tem em João Pessoa o que eu chamo de uma primária da direita. O Queiroga representando essa direita bolsonarista, né, que é muito forte, influente, mobilizada no Brasil inteiro, e o Lucena, que se posicionou o tempo inteiro como um prefeito buscando a reeleição, né, o incumbente que tem a vantagem de buscar a reeleição. Bom chamar a atenção que no Brasil inteiro a taxa de reeleição foi de 81%, né, reforçando a tese de que as eleições esse ano favorecem prefeitos, mas, como eu disse, o pragmatismo da entrega, da realização da prefeitura está enfrentando em João Pessoa essa posição mais ideológica, mais identitária,
no caso da direita bolsonarista, e isso, para mim, configura uma disputa muito interessante para pensar o futuro, ainda mais se a gente considera todas as denúncias que estão envolvendo o campo do Lucena nesse momento, familiares, ou seja, há uma ebulição de temas e discussões, e as próximas pesquisas vão nos ajudar a entender se essa vantagem, esse favoritismo que o Lucena tem nesse momento, continua se confirmando, ou se uma posição mais ideológica, né, mais firme do ponto de vista da identidade, podem favorecer o Queiroga na reta final. É bom lembrar, o único segmento de todos os analisados pela Quest em que o Queiroga tem majoritariamente um número maior de votos do que o Lucena é exatamente no público que votou em Bolsonaro em 2022. Nos outros segmentos, ou o Lucena está empatado com o Queiroga ou tem vantagem. No caso de homens, mulheres, jovens, adultos, isso mostra a vantagem do prefeito, do incumbente, mas também aponta na direção e na necessidade de olharmos até o final da eleição para o que vai acontecer.